Aleluia! Hoje queremos compartilhar uma mensagem com o tema graça capacitadora. Nós estamos crendo e estamos declarando que vai vir um tempo de leveza sobre nós, sobre a igreja, amém? Um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, amém? Um tempo em que a graça de Deus vem sobre nós, vai se manifestar de maneira poderosa, para a gente estar podendo aí desfrutar do favor de Deus, da presença de Deus se manifestando em nós, em nosso favor, em nome de Jesus. Olha só, em João 1, 16, 17, diz o seguinte, a palavra de Deus: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pai, revela a palavra, fala conosco, nos dá entendimento, compreensão, Senhor. Manifeste-se aqui, faz a tua vontade. Nós te oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, propósito de trazer essa mensagem é para que nós, povo de Deus, tenhamos a consciência que essa graça de Deus está sobre nós. Porque toda hora nós precisamos disso, amém? Nós temos que estar conscientes disso. Isso vai nos ajudar muito na nossa caminhada cristã, vai nos ajudar a alcançarmos o nosso propósito, amém? Existem muitos momentos na vida da gente que a gente realmente precisa muito, muito disso. Por exemplo, momento de fraqueza, momento de dificuldade, momento que a gente erra, né? Momentos em que a gente se encontra diante de desafios grandes, né? Diante de pressão, aquela pressão muitas vezes gera insegurança, e a gente tem que estar consciente que a graça de Deus, ela está sobre nós, essa graça nos ajuda, ela nos fortalece, amém, queridos? Então, quantas vezes nós passamos por situação de perigo, e às vezes a gente nem percebe, e Deus, Ele está nos livrando, nos protegendo. Como isso acontece? É a graça de Deus. Eu andei muito, muito tempo de moto, por anos, por décadas, gostava muito de moto. E eu, consciente, muitas vezes, ver Deus me proteger, meu Deus me livrar no trânsito. Mas eu sei que teve muitas vezes, que Deus me protegeu, me livrou, que eu nem vi, nem percebi, né? A graça e o favor de Deus. O que é a graça? A graça de Jesus Cristo, Ele é o favor de Deus, um tipo de favor que não merecemos, né? Favor imerecido. É desse jeito mesmo, né? Como a gente deve entender isso? Esse favor de Deus, essa graça, ela vem sobre nós, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, não porque pelas nossas habilidades, né? Não pelas nossas capacidades próprias, não pelos nossos próprios méritos. Eu fiz isso, eu mereço. Não, nunca é. É favor de Deus não merecido. Isso nos ajuda muito em muitas coisas, irmão. Isso nos ajuda a quebrar nosso orgulho. E quebrar nosso orgulho e trazer uma leveza. Você saber que você, como cristão, as portas se abrem, Deus age em nosso favor, Deus abençoa, Deus dá porta de oportunidade, Deus nos capacita a encarar desafios, e a gente precisa estar consciente que é pela graça de Deus, não é pelas nossas habilidades, nossa capacidade própria. Então isso tira um peso de nós, amém? Isso tira um peso de nós, saber que pela graça de Deus nós podemos, e nós ficamos livres, né? Se Deus derrama a sua graça de maneira copiosa sobre a nossa vida e nos usa de uma maneira especial, maravilhosa, diferente, e aí vem o elogio, né? O reconhecimento, e você não toma esse peso para si, você sabe, não, glória a Deus, toda a glória e honra seja dada a Jesus, graças a Deus, você está livre, né? Livre do engano do inimigo, livre da ação do orgulho, entendeu, querido? Isso é muito, muito importante, essa consciência, a liberdade que Deus tem nos dado, isso traz uma leveza para nós estarmos conscientes da graça de Deus, Mais uma vez, eu quero enfatizar aqui, no momento que se você, o cristão, volta e meia, ele passa por situações de desafio na vida dele, até dia mal. O dia mau é aquele dia que as coisas não dão certo, que a pessoa às vezes está doente, às vezes vem a pressão e sabe, parece que está tudo cooperando contra. Você sente aquilo ali.
Mas sabe, nesse momento que nós precisamos estar conscientes da graça de Deus, você se apropriar disso, saber que há um favor de Deus sobre a sua vida. Eu quero declarar, você que está em Cristo Jesus, há um favor de Deus sobre você, amém? Há um favor do Rei sobre você. Deus te escolheu para derramar sua graça sobre você, não porque você merece, não, mas porque Ele te ama, Ele te escolheu, receba de graça. Tem gente que tem muita dificuldade com isso, de receber coisas gratuitamente, mas por que eu não mereço? Mas é desse jeito mesmo, amém? É para que a gente possa dar toda a glória, toda a honra a Ele. Essa graça de Deus, outra coisa, irmão, essa graça de Deus que vem sobre nós, a Bíblia diz aqui que nós recebemos graça sobre graça, é graça e mais graça, é abundante graça, é copiosa graça. Às vezes a pessoa erra, Deus perdoa, e vai diante de Deus, erra, Deus perdoa. Aí daqui a pouco vai, né? Só chamando a atenção que os nossos erros, aquilo que a gente comete, não pode ser de maneira dolosa, sabe? Sabendo que está errado, ou de maneira intencional, não. Os pecados que muitas vezes acontecem na vida do verdadeiro cristão, ele é um acidente. Entende? E aí, a pessoa ela pode se sentir assim, não, poxa, de novo eu já vou incomodar Deus com isso. Mas eu quero te dizer que Deus não se importa. Deus, Ele ama fazer isso, Ele escolhe fazer isso. Mais uma vez acreditar em você, mais uma vez derramar graça sobre graça. É graça que se soma a mais graça, copiosa graça. É esse tipo de graça que está sobre nós. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Nazareno. Quando Jesus tomou o nosso lugar na morte, tomou o nosso lugar na condenação e nos deixou absorvidos, aprovados diante de Deus pelo seu sangue, foi através da sua graça ali, a graça de Jesus Cristo veio sobre nós. Aleluia! Veio sobre nós. E essa é uma verdade, nós precisamos desfrutar disso. Aceitar isso na nossa vida e desfrutar e deixar essa graça. Amém? E você não ser impedimento a respeito da graça de Deus sobre a sua vida, né? Você não entendendo, rejeitando isso, não se apropriando, você não buscar sabotar isso, jamais, não, nunca permita, mas abra o seu coração, aceite perdão, seja perdoado em nome de Jesus, amém? Aceite graça sobre graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, receba a cobertura do sangue do Cordeiro sobre os seus erros, sobre as suas falhas e faltas, sobre a sua fraqueza. Você é filho de Deus, é filha de Deus, Deus te escolheu, aleluia, para isso, e Deus te contempla, te abençoa com graça sobre graça. Seja consciente disso, principalmente nos momentos que você mais precisar, Então, por meio da graça somos salvos da morte, aleluia, e do pecado. Deus, Ele nos salva do pecado por meio da sua graça. Eu estava pensando nisso. Isso fala sobre salvação eterna, né? Da gente ir para a eternidade com Deus, estar com Deus na eternidade. Isso é a verdade, remete mais para isso. Mas essa salvação de Deus, ela também aplica para hoje. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós já temos vida eterna, já estamos vivendo a vida eterna. Então Deus manifesta a sua graça em nosso favor para essa vida também, amém? Para nos salvar aqui agora. Eu estava pensando sobre essa salvação, me veio na mente o trabalho dos bombeiros, na função deles, no papel deles, trabalho nobre. Vamos dizer que uma pessoa, e a gente já viu isso, tem vários vídeos, volta e meia a gente vê na internet, né? Alguém que foi carregado numa enchente, uma correnteza forte, está lá, aí vai aquele salva-vidas, se une e resgata a pessoa. Essa salvação, resgate também, né? Alguém que está no rio, no mar, e vai está morrendo, né? E vai lá o salva-vidas, resgata. Alguém que está num incêndio muito perigoso, entra lá, o bombeiro com risco de vida, e resgata aquela pessoa ali da morte. Amém? Então Deus, Ele faz isso hoje, né? Manifestando o seu resgate na nossa vida hoje, nos resgatando do poder do pecado, amém, querido? Todo santo dia e toda hora, a graça de Deus está sobre nós, operando poderosamente,
para nos salvar, para nos resgatar às vezes de nós mesmos. Amém, querido? Receba isso na sua vida, tenha consciência disso e aceite. É porque desse jeito foi Deus quem escolheu fazer assim, amém? Foi Deus quem escolheu isso, o mérito seja para Deus, porque é dele. Para nós seja a leveza, a liberdade, amém? De nos sentir amado, nos sentir abençoado, nos sentir contemplado, nos sentir protegidos por Deus, contemplados por Ele, receber essa graça e esse favor de Deus, Irmão, o favor de Deus, ele flui para onde o rei levanta o seu rosto e mostra a sua face. Para onde está virado a face do rei, ali flui o favor do rei. Quero declarar a face do rei Jesus voltada para a sua vida em nome de Jesus, amém? Voltada para a sua casa em nome de Jesus, amém? E você receber esse favor do rei, principalmente, e mesmo que principalmente, que você não merece, você que se acha que não merece, né? Quem errou muito na vida como eu, como nós, que de forma nenhuma jamais merece. Aleluia. Receba essa graça, receba esse favor do rei sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, amém. Irmão, eu creio que Deus, Ele quer que nós, como filhos de Deus, vivamos a vida que Ele tem para nós. Deus tem uma vida de vitória para nós, amém. Nós temos recebido de Deus, da sua plenitude, para andar em vitória em nome de Jesus. Essa vitória sobre a tentação e vitória sobre o pecado. O pecado é o maior mal que destrói a vida do ser humano, mas Deus nos dá a vitória sobre o pecado através da sua graça, amém? Nós podemos vencer nossos inimigos, nós recebemos essa graça de Deus para andar em vitória. Por exemplo, você não sabe, não imagina que é assim, mas muitas vezes nós, como temos a responsabilidade de vir aqui no púlpito, servir a Deus, né? Servir a mesa do Senhor com a palavra de Deus, às vezes a gente treme na base, sabe? Às vezes para nós é um desafio, muitas vezes dá um friozinho na barriga, né? Por quê? Porque é muita responsabilidade, e isso é bom, e a gente entra ali na dependência de Deus, amém, querido? A gente entra na dependência de Deus, e pode falar para Ele claramente: Senhor, conceda a Tua graça, concede graça, concede graça, né? E Deus, Ele sempre abençoa, querido. Deus sempre honra, sempre abençoa em nome de Jesus, aleluia. A graça de Deus, ela nos ajuda a sermos humildes, né? A gente não tomar para nós os méritos que não pertencem a nós, pertencem a Deus. Isso traz essa leveza para nós. E essa graça, ela nos ajuda também a aprendermos a depender dEle, né? A depender dEle. Por exemplo, tem muita responsabilidade que está sobre nós, principalmente as coisas que se referem ao reino de Deus. Vou dar um exemplo prático para você. Nós estamos com um desafio aqui, né? Da gente alcançar os alvos. É bom estabelecer alvos de crescimento, né? Alvos a serem alcançados. Mas nós sabemos, querido, Deus, Ele pode nos capacitar para chegar lá. Nós cremos que nós vamos chegar lá, alcançar esses alvos, porque a gente sabe que é a vontade de Deus, está aqui na palavra de Deus, da gente alcançar pessoas, alcançar o perdido, amém? Alcançar aquele que precisa de Jesus, aquele que precisa de salvação, mas nós sabemos, nós vamos alcançar. Quantos concordam em fé comigo aqui, que nós vamos alcançar nossos alvos de 1.000 células e 10.000 membros? Diga amém. Amém. Mas nós estamos numa dependência dele, você não imagina. Nós estamos na dependência dele, eu tenho certeza disso, que pela graça de Deus, com a ajuda dele, nós vamos conseguir. Deus, Ele nos capacitando, nos empoderando, através da sua graça, nós vamos chegar lá e vamos alcançar, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Olha só, em 2 Coríntios 3:5, a palavra de Deus diz o seguinte: olha, essa mesma graça que ela se manifesta salvadora em nosso favor, né? E nos salvar da morte do pecado, essa mesma graça, ela é um poder capacitador que nos fortalece a cada dia, amém?
para nos ajudar a perseverar até o fim. Até o fim, né? Deus ele nos ajuda a combater o bom combate da fé, completar nossa carreira e aguardar a nossa fé. Você sabe, com certeza você já ouviu, já viu na palavra, que é melhor como a pessoa termina do que como a pessoa começa, né? Então guarde os seus caminhos, guarde a sua vida, né? Decida fortemente no seu coração perseverar na fé até o fim, amém? Como diz o apóstolo Paulo, combater o bom combate da fé, completar a sua carreira como cristão, a sua caminhada, até alcançar o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Guardar a sua fé, você pode, você é capaz pela graça de Deus. Nós somos capazes pela graça de Deus. Essa graça, ela nos empodera, amém? A nós perseverarmos até o fim, até o dia que nós formos chamados para estar com Jesus e estarmos preparados. Olha, 2 Coríntios 3,5 diz: não que sejamos capazes de nós mesmos de reivindicar coisa alguma como nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Essa capacidade vem de Deus através da obra redentora de Cristo Jesus. Nós, todos os cristãos, estamos embaixo dessa nova aliança, dessa promessa, dessa obra redentora, dessa graça sobre graça que é derramada sobre nós e nos capacita a sermos cristãos verdadeiros, amém? Andarmos em vitória como cristãos verdadeiros em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro ponto da nossa mensagem aqui. Através da graça, temos recebido diferentes dons. Olha aqui, Romanos 12, 6-8 diz o seguinte: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade e o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Eu estava pensando, refletindo sobre isso. A graça de Deus está muito presente nessa questão dos dons que Deus tem nos dado. E também pela sua graça e misericórdia, Ele até nos instrui aqui nesse texto, como nós devemos exercer ou praticar esses dons. Por exemplo, aqui, ó. Pela graça temos diferentes dons, se é profecia segundo a proporção de fé. Olha, em Efésios 4:7 a Bíblia diz o seguinte: contudo, a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida do dom de Cristo. Quem exerce profecia deve exercer com fé, né? Esses tempos, os últimos tempos, nós temos sido muito empoderados ou capacitados nessa área de profecia. Nós tivemos em anos seguidos escolas proféticas aqui, né? Trazido profetas, até profetas de ofício, como a gente chama, para ensinar o profético, para implementar o profético, para ativar o profético no nosso meio, para que isso aconteça nos nossos cultos, aconteça em nossas células. Isso é muito poderoso. Uma pessoa que recebe uma palavra de Deus, uma palavra que é vinda de Deus, e essa palavra profética, a verdadeira palavra profética, ela vem para edificar a pessoa, para exortar, para consolar, para levantar a pessoa, nunca para expor ela, nunca para deixar ela, né, abatida ou enfraquecida, nunca. Esse é um sinal, quando você recebe uma palavra, se é de Deus, ela vai te fortalecer, ela vai te edificar, ela vai te levantar, ela vai te consolar e te confortar. E aí, eu sempre gostei disso, irmão, do fluir de Deus, do fluir do profético. Eu reparo o seguinte, veja a minha ótica. Quando vem um homem de Deus, dessas pessoas conhecidas, ministrar aqui, você vê, ele prega, ele é ativado na sua área, no seu ministério específico, amém? E daqui a pouco ele começa para ministrar, e a unção vem, e ele vai em algumas pessoas específicas, fluindo no profético. Entende? Liberando. Isso é muito poderoso, é muito poderoso. E a gente quer ver isso na igreja. Mas como é que esse profético, a palavra profética, ela flui segundo a proporção de fé? Por exemplo, existem pessoas que Deus ministrou, levantou com o ministério de ofício, né? Com o ministério quíntuplo, com visto ao aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, para ensinar e para ativar. Mesmo que se a pessoa não se considere um profeta de ofício, mas você pode fluir no profético. A palavra de Deus é uma palavra profética.
Amém? E nós podemos ensinar nisso, para fluir nisso. E a gente, quando começa a fluir, a gente começa ali, né, timidamente. Tem gente que tem medo de liberar uma palavra profética, se aquilo não acontecer e não for de Deus, ela se sentir envergonhada. Entendeu? É uma realidade. Aí daí ela começa a fluir ali, timidamente, mas conforme a proporção de fé dela, diferente daquele, né, que tem ministério de ofício, que é um profeta mesmo, ele flui, estamos aqui, flui, passa, sei lá, 2, 3 minutos ministrando a vida de uma pessoa, você já viu como é que é? Flui como? Conforme a proporção da fé, amém? Ele já vem fluindo nisso há muito tempo, já sabe que tem, a fé dele já está ativada, e ele dá mais vazão a isso, dá mais liberdade, amém? Então, aquele é que exerce a profecia segundo a sua proporção de fé. Olha, se é ministério, aquele que ensina e aquele que exorta, faça com dedicação. Você sabe o que é dedicação? Quando a gente se dedica no negócio, que você bota o coração naquilo ali, né? Que você está interessado, tem compromisso com aquilo, e você bota o seu melhor, aleluia, vai fluir assim que Deus quer, que Deus espera. Quem ensina, quem tem um ministério, e aqui, né? E aquele que exorta, faça com dedicação, amém? A obra de Deus, ela não pode ser feita relaxadamente de qualquer maneira, tem que ser feita com amor, com zelo, com dedicação, amém? Olha, o que contribui com generosidade. Então, aqui a Bíblia diz que contribuir é um dom, né? Pensa num dom maravilhoso. Eu sei que na igreja Deus tem levantado pessoas com esse dom, né? Eu conheço pessoas, já vi falar de pessoas, eu conversando com pessoas que têm esse dom, a pessoa tem o dom de prosperar, parece que a prosperidade persegue, procura a vida dele. Eu já vi falar de uma pessoa, conversando com ela, ele era um empresário muito próximo de outra cidade, e mudou para cá, e já estava muito próspero aqui. Ele disse: pastor, eu vim para cá, não foi nem por causa disso, para abrir empresa aqui, eu vim para cá porque ele estava querendo, resolver uma situação naquele local da vida dele. É impressionante, não demorou muito, já estava uma empresa grande, prosperando, é incrível. O dom, a habilidade, a capacidade. Deus levanta pessoas na igreja com esse dom para ser abençoado extraordinariamente nessa área, para exercer o dom de contribuir, né? Aquele que contribui deve contribuir com generosidade. A Bíblia diz que, né, que uma mão não deve ver o que a outra dá com liberalidade, dá com generosidade, dá com amor, dá com gratidão, dá com consciência. Amém? Eu lembro que a minha história é o seguinte: eu me peguei um tempo da minha vida que tirava oferta na igreja, eu não tinha. E aí eu comecei a me tocar com isso, sabe? Me senti mal, como que todo mundo oferta, eu vou me apresentar diante do Senhor aqui de mãos vazias? A Bíblia diz que a gente deve se apresentar diante de Deus com algo nas mãos. É um princípio da palavra de Deus, mas isso é para o nosso bem, você vai entender. E eu me incomodei com aquilo ali, e eu comecei a orar para Deus, eu percebi que eu não tinha um coração generoso. E eu comecei a orar: Senhor, me dá um coração generoso, me dá um coração generoso. Eu creio, tomo posse, né? E Deus foi me mostrar o seguinte: é que eu tinha renda, eu tinha recurso, eu trabalhava e ganhava salário. Porque quando eu recebia, usava para outras coisas e acabava. E eu só não tinha para ofertar, é porque eu não separava para ofertar. Eu entendi. Quando eu entendi isso, a Bíblia diz que nós devemos honrar a Deus com as primícias da nossa renda, né? Eu, quando recebo, separo logo aquilo que vai ser para ofertar a Deus nos cultos. E na hora da oferta eu tenho uma semente, amém? Eu já tenho a minha semente preparada, mas eu aprendi, buscando de Deus, um coração generoso. Eu creio que Deus me deu um coração generoso. Isso foi uma virada de chave na minha vida, porque eu comecei a praticar, né? A gente vai praticando as coisas, vai criando habilidade, né? Vai ganhando condicionamento. Amém? Vai exercitando e vai ganhando condicionamento. E eu vejo assim, Deus manifestando tanta favor, tanta generosidade na vida da gente. Assim, me pego várias vezes, irmão, várias vezes, eu confesso isso. Eu me pego diante de coisas que eu tenho certeza que eu não mereço. Meu Deus, eu não mereço.
Às vezes você se pega, Deus te dá uma família que você não merece, por aquilo que era a tua vida, por o tanto que você errou, por erros graves que você cometeu, pela maneira como você desonrou a Deus, agradou a Deus, e vê essa graça, esse favor de Deus sobre a sua vida, né? Mas tem os princípios da palavra que a gente deve se abrir, né? Para aceitar esses princípios, deixar, né? Entrar na veia, sabe? E você tem amor, tem alegria, praticando a palavra de Deus. Isso é muito poderoso, irmão. Isso é uma virada de chave para a vida da gente. Isso é princípio da palavra de Deus, que Deus está nos ensinando a praticar, para reverter isso em favor sobre as nossas vidas, e mais favor sobre favor, em nome de Jesus. Eu creio, sinceramente, nisso aqui que eu estou falando. É assim que funciona as coisas de Deus, querido. É assim que funciona, aleluia. E o que preside deve fazer com zelo. Presidir é aquele que lidera, é aquele que administra, é aquele que está na gestão ali de algo no tempo da gestão dele. E aquele que preside, aquele que lidera, ele deve exercer o seu trabalho com zelo, né? Procurar ser uma pessoa organizada, entende? Uma das características de um bom administrador é que ele deve ser organizado. A pessoa que é desorganizada, eu acho que ela não vai muito longe, não quero declarar de púlpito nisso não, mas a desorganização dela vai fazer ela tropeçar na própria vida dela. Entende? Pensa numa casa desorganizada, com tudo pelo meio, e a pessoa vai, né, tropeçando nas coisas. Então, querido, a gente tem que procurar se organizar com a vida da gente. Aquele que preside, aquele que lidera, aquele que administra, ele deve fazer com zelo, né? Com zelo. E todos nós, irmão, isso é tão importante. Eu lembro também que foi uma hora que eu busquei muito, muito a Deus por isso. Como eu busquei. E Deus me desse capacidade de ser uma pessoa que eu viesse administrar bem, né? Administrar bem. Minha família está aqui, sabe? A gente tinha carro, o carro não tinha manutenção, irmão. Era impressionante. Não dava, nunca não dá, porque, né? O problema está na mente da pessoa, está entendendo? Porque não tem prioridade, não se organiza para isso, né? E às vezes eu vou usar uma linguagem aqui um pouco muito popular, mas é verdade, às vezes a gente não se toca com isso. Era assim. Né? Quando eu vim me tocar com isso, eu vi que não tinha, eu comecei a orar a Deus e buscar, né? Orar a Deus e buscar, irmão, como a graça de Deus veio, como a graça de Deus veio, ajuda, o favor do Senhor, Deus mudou a minha vida nessa área, irmão, mudou. Né? Tanto que hoje eu tenho cuidado, quando eu vejo uma coisa que precisa arrumar, organizar, você olha os carros da igreja, para estar tudo com manutenção em dia, e até adiantado, né? Porque isso já está muito forte na minha vida. Mas todos nós, devemos saber organizar nossa vida e administrar bem. Por exemplo, né? Em primeiro lugar, a sua vida. Você não tem nada, pastor, não tem função, não tem nada. Como é você, um administrador, a sua vida? Como é que está a sua vida? Né? Está bagunçada, está desorganizada, você está administrando bem, organizando ou não? Então comece com você, tem a sua família, tem a sua casa, amém? Fazer isso com zelo, em nome de Jesus. E aí vem as coisas que Deus confia nas nossas mãos, amém? E diz, aquele que exerce misericórdia tem que exercer com alegria, não deixar isso ser um peso, ajudar pessoas que precisam de ajuda, ajudar pessoas que muitas vezes não são pessoas fáceis, né? Que demandam de você, faça com alegria, faça com amor, que essa vontade de Deus é assim, que Deus concede a sua graça por nós, para que possamos exercer esse dom, em nome de Jesus, e vai exercitando e praticando isso, que você vai ganhando condicionamento, em nome de Jesus. É muito poderoso uma pessoa que tem um dom de Deus e está ativada nesse dom, influi nesse dom. Dom de Deus é uma capacitação sobrenatural de Deus para você servir a Deus com poder, amém? Com poder, aleluia. E está tudo aqui na Bíblia, como Deus quer que nós o sirvamos dessa forma, amém? Glória a Deus. Esses dons, seja de ensino, administração, misericórdia ou outros, são colocados dentro de nós pelo Espírito Santo. Portanto, não vem da nossa própria capacidade, não vem da nossa própria habilidade, não vem porque nós merecemos, não, é a graça de Deus sobre nós, em nome de Jesus, tá? Segundo ponto aqui,
o Senhor nos aperfeiçoa em meio à fraqueza. Isso eu acho tão legal. Esse ponto aqui, esse princípio, essa verdade aqui é tão crucial aqui nessa mensagem, porque isso fala comigo muito, isso fala conosco, fala comigo e fala com você. Olha em 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Isso foi o apóstolo Paulo, nesse contexto. Ele tinha um espinho na carne, e ele já tinha orado, pedido para Deus 3 vezes que Deus tirasse esse espinho na carne, e Deus não tinha tirado, e a resposta de Deus para ele foi: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Interessante, esse espinho na carne que o apóstolo Paulo, uns estudiosos dizem que era uma doença nos olhos que ele tinha, né? Porque tem certo texto da Bíblia que ele estava falando de um povo que considerava muito ele, que ele ficava a ponto até de tirar os próprios olhos para dar para ele. Então ele sofria com uma doença nos olhos. A outra coisa, uns dizem que pode ser também uma perseguição que ele tinha, porque você vai ler a Bíblia, onde ele chegava começava a perseguição, né? E tinha hora que ele tinha que fugir ou ser protegido. Era a celeuma, né? A bagunça acontecia, era uma coisa horrível. Ele achava que isso era um espinho na carne para ele, né? E vamos dizer que ele pedia para Deus livrar ele disso, mas Deus falou: olha, a minha graça, né, te basta. Interessante, que tem outro, mais lá na frente o texto fala que foi por causa do poder, da grandeza, das revelações que Deus deu para ele, para que o coração dele não se ensoberbecesse. Você vê, Deus manteve uma coisa na vida dele, mas foi uma ferramenta, né, um gatilho de proteção para ele, para que ele não caísse no erro, no engano do orgulho, e viesse se soberbecer ou se engrandecer a si próprio, caindo da graça de Deus. E Deus sabia, né, da fraqueza do ser humano, e Deus colocou esse gatilho na vida dele como forma de proteção para ele, né? Porque vamos supor que foi muita revelação, irmão, um ministério muito, muito poderoso, ministério do apóstolo Paulo. Vamos dizer que se isso enchesse o coração dele, e ele, né, caía da graça, já era, porque depois do orgulho vem a queda, e Deus estava dessa forma protegendo ele, protegendo dele. Agora olha só, a palavra grega traduzida nesse versículo por basta, quando diz a minha graça te basta, é arqueu, né? Arqueu. E o seu significado é estar possuído de força infalível, ser forte, ser adequado, ser suficiente, estar possuído de força infalível. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: olha, a minha graça faz você estar possuído de uma força infalível, né? De um empoderamento que não vai falhar, e que você vai ter vitória com certeza sobre isso, em nome de Jesus. Ele não morreu por causa desse espinho, ele entregou a vida dele, foi um sacrifício para Deus, ele foi decapitado, ele foi um mártir, amém? Deixando, né, deixando para nós, aleluia, esse bom testemunho de Cristo na vida dele. Valorizou mais a Cristo do que a própria vida, valorizou mais a Cristo do que a própria vida. Então, irmão, Deus, ele não espera que nós sejamos perfeitos, saiba disso. Deus te ama do jeito que você é, Deus quer você servindo a Ele do jeito que você é, amém? Não deixa tuas imperfeições, tua fraqueza te impedir de servir a Deus, não. Vá lá, Deus ser melhor naquilo que você pode fazer, naquilo que Deus te chamou para fazer, porque Deus não espera que você seja perfeito, né? Como Jesus, por exemplo, que nunca pecou, que nunca falhou. Ele escolhe usar aqueles que reconhecem a sua própria fraqueza e dependem dele, Então, com isso, nós vamos aprender a depender de Deus, amém? Na nossa fragilidade, que o poder de Deus se manifesta mais
plenamente, amém? Mas completamente. Quando nós nos sentimos fracos, saiba disso então, quando você está fraco, que pensa que está abatido, saiba que Deus está te aperfeiçoando com seu poder, aperfeiçoando o poder dele em você, né? Te aperfeiçoando para te capacitar a liberar o poder dele através da sua fé, em nome de Jesus Cristo. Para vencer o mal, amém? Vencer o mal com bem, para andar em vitória em nome de Jesus. Deus transforma as nossas limitações em oportunidades. E tudo isso é para a glória dele, né? Tudo isso é para a glória dele. Terceiro ponto, pela graça podemos viver em santidade. Irmão, a graça de Deus, ela não é uma licença para pecar, amém? Nunca nós podemos entender, a pessoa erra, aparece a tentação aí, ela vai e peca deliberadamente, consciente, dizer, não, Deus perdoa, tenha graça. Nunca, nunca, nunca aceite esse engano na sua vida, né? O erro, o pecado na vida da gente, ele tem que ser um acidente, né? A gente tem que nos proteger, evitar. Então, a graça de Deus, ela não é uma licença para pecar, não, amém? Mas ela nos ensina, ela nos educa a dizer não para o pecado, a dizer não para tudo aquilo que nos afasta de Deus, a dizer não para tudo aquilo que desagrada a Deus. Olha, em Tito 2, 11 e 12 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina, em outro lugar está, nos educa a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver no presente século, agora, no presente momento, né? A viver o presente, viver no presente, um estilo de vida sensato, justo e dedicado a Deus, viver de maneira santa. A Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo, né? É a vontade de Deus que nós vivamos em santidade. No capítulo 8 do livro de João, estava ali uma mulher que foi pega em flagrante, ela foi pega no flagra, né, no adultério. E aí na lei, estava escrito que a mulher que foi pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada, essa era a sentença dele, e tinha lá, era a sentença, né, para ela, e tinha lá umas pessoas que estavam para apedrejá-la. E Jesus falou, olha, aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aí eu creio que a consciência foi tão ativada, ou em outras palavras, aqui nas minhas palavras, caiu uma consciência sobre eles. E foi forte, né? E na hora eles perceberam que eles não estavam perfeitos, né? A consciência veio forte, e eles, cada um foi deixando a sua pedra e foi saindo. Ficou lá só Jesus com ela e estava escrevendo lá com o dedo no chão. Ele disse, mulher, cadê os teus acusadores? Não tinha mais nenhum, já foram. Jesus falou, nem eu te acusarei, nem eu te condenarei. Mas Jesus disse algo para ela. O que Jesus disse algo para ela? Vai e não peques mais. Amém? Vá e não peques mais, tá? Então essa é a vontade de Deus. Quando Deus nos liberta do pecado, quando Deus nos liberta do vício, em nome de Jesus, amém? Pela graça de Deus, nós podemos sim vencer a tentação, vencer o pecado e andar em santidade diante de Deus, e andar em santidade diante de Deus. A graça que cobre os pecados é a mesma que dá poder para nos libertar deles. A graça que livra o homem da condenação do pecado é a mesma que também o livra do poder do pecado. A graça capacitadora de Jesus Cristo Nazareno. Amém? Pela graça de Deus nós somos capacitados a andar em vitória. E eu quero encerrar com isso aqui. Pela graça nós somos equipados, né, ou capacitados com poder para testemunhar. Irmãos, essa é a vontade de Deus, que nós testemunhemos a respeito de Jesus Cristo Nazareno, né? A Bíblia diz na grande comissão, ide, Marcos 16 e Mateus 28, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos de todas as nações. Esse ide está sobre todos nós, está sobre todos nós. Outro dia eu estava falando aqui que eu tinha muita vontade de evangelizar, de ganhar alguém para Jesus, mas eu não sabia falar do plano de salvação, não sabia pregar. Mesmo que eu tivesse lendo a Bíblia aprendido, mas tinha algo que travava ali, né? Não conseguia. Mas eu sabia convidar a pessoa para trazer para a célula. Eu enchia, eu tinha um carro lá, quando eu era novo convertido, irmão, eu estava no primeiro amor, estava como quem estava flutuando assim, fora do chão, né?
E para onde eu ia, eu falava de Jesus. Eu queria trazer as pessoas, né, para Jesus, para a igreja, para a cela. E eu trazia. Eu pegava o carro, trazia uma turma e voltava, ia pegar outras pessoas. Isso eu sabia fazer. Entende? Então isso qualquer um de nós sabe fazer. E você trazer uma pessoa que precisa de Jesus, né, para a igreja. Já pensou você apresentar Jesus para essas pessoas que precisam? Saiba de uma coisa. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. O milagre da salvação é o maior de todos os milagres, o novo nascimento. Ninguém é alcançado assim sem ter um preço pago. Você está aqui porque alguém te trouxe, mesmo as pessoas que nascerem lá cristãos, né? E já vieram sendo ensinados, mas os pais trouxeram para Jesus, os pais trouxeram para a igreja, entendeu? Então, um privilégio estarmos aqui na casa de Deus, desfrutando dessa vida abençoada, essa vida de graça sobre graça. Mas sabe, mas Deus espera que nós possamos ir também trazer pessoas para cá, para a comunhão dos santos. Deus espera, Deus nos capacita para isso, Deus nos empodera para isso pela sua graça. Você pode ter esse privilégio de ganhar alguém para Jesus, isso é um privilégio. Os anjos anelavam isso, os anjos queriam, né, que eles fossem as pessoas responsáveis, só que não para eles. Falo no bom sentido. Porque Deus nos escolheu a mim e a você pregar o evangelho e levar a mensagem de salvação para aqueles que precisam. Isso é um privilégio. Você experimentar o sentimento, a sensação de ganhar uma vida para Jesus, uma pessoa para Jesus, é indescritível. Eu me lembro da pessoa que eu ganhei para Jesus. Primeira, né? Eu creio que foi que eu me lembro. Meu irmão, foi uma alegria indizível, né? Um sentimento de satisfação. Isso está acessível a todos nós. E Deus nos equipa com esse poder para testemunhar, né? A tarefa de ser testemunha de Jesus e levar o evangelho àqueles que precisam exige poder. Mas olha, em Atos 1:8, Jesus ele promete aos seus discípulos, pela sua graça ele promete aos seus discípulos, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. E serão minhas testemunhas. Amém? Então Deus, pela sua graça, nos equipa e nos dá esse poder para nós testemunharmos. Amém? Querido, abra seu coração, deixa essas verdades do evangelho fazer efeito na sua vida. Deixa isso mover você em nome de Jesus. Aceite essa graça de Deus sobre a sua vida, você que não merece igual eu. Pela graça nós temos tudo o que nós precisamos para enfrentar qualquer desafio, para servir a Deus com alegria e para cumprir o propósito dele nas nossas vidas, cumprir o propósito para o qual nós fomos criados em nome de Jesus. Aleluia.